Esse vídeo tem por finalidade responder a uma pergunta que sempre me fazem: o que, na verdade, diferencia a fé ortodoxa? O que diferencia a fé ortodoxa, a Igreja Ortodoxa? Alguns me perguntam da seguinte forma: qual a diferença? E eu sempre procuro responder essa pergunta de duas formas. Existe uma diferença menor e uma diferença maior. A diferença menor é que a Igreja Ortodoxa, ela mantém as duas disciplinas que a Igreja recebeu dos apóstolos a respeito da ordenação dos padres. Os apóstolos deixaram duas disciplinas. Em uma delas, se um jovem fosse ordenado padre, não mais se casaria. E a segunda disciplina era: um homem casado poderia ser ordenado padre. Assim, os apóstolos deixaram essas duas formas de ordenar um padre, e a Igreja Ortodoxa mantém essas duas disciplinas. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela manteve essas duas disciplinas até alguns anos antes, alguns séculos antes de o Brasil ser colonizado. Essa é a razão pela qual as pessoas aqui só conheceram os padres que não eram casados, como são chamados, padres celibatários. Houve uma decisão dos bispos em que as duas disciplinas deixadas pelos apóstolos para a ordenação dos padres não mais seria mantida, e assim eles mantiveram apenas uma delas. Foi assim que o papado, junto com alguns bispos no Ocidente, decidiram, e assim, quando o Brasil começou a ser colonizado, a Igreja Católica Romana já havia suprimido uma das duas disciplinas deixada pelos apóstolos e trouxe o catolicismo aqui para as nossas terras apenas conhecendo uma das disciplinas. E é por isso que todas as pessoas acham muito estranho o fato de um padre ortodoxo poder ser casado. Nós, da Igreja Católica Ortodoxa, temos padres que são inteiramente dedicados à Igreja e a Cristo, e eles jamais irão se casar, porque fizeram votos antes para serem monges. E assim, nesses votos, um deles é exatamente o voto de inteira castidade. E porque eles fizeram esses votos, uma vez ordenados, eles não mais se casarão. Mas homens casados na igreja podem ser ordenados pelos bispos também padres. E assim nós temos os dois tipos de padres, porque mantemos as duas disciplinas deixadas pelos apóstolos, que, aliás, a Igreja Católica Apostólica Romana também mantém em certas regiões, como por exemplo em
em algumas partes da Ucrânia, no Líbano, em algumas partes do Oriente Médio, ou melhor, isso, exatamente em algumas partes do Oriente, há bispos, há padres que também são casados. Naquelas regiões não há grandes dificuldades pelo fato de que as pessoas conhecem mais o catolicismo através da Igreja Ortodoxa, que possui também padres casados. Então, quando a Igreja Católica Apostólica Romana mantém as duas disciplinas nessas regiões, e assim tem alguns padres casados ainda hoje, ela termina essa disciplina, essas duas disciplinas mantidas, elas terminam sendo bastante aceitas pela população e há muita tranquilidade em relação a isso. Ao contrário do que acontece no Brasil, mais especialmente no Nordeste, que as pessoas desconhecem esses fatos e veem nisso uma grande diferença. Mas tanto católicos romanos como católicos ortodoxos reconhecem que o sacramento do matrimônio não é incompatível com a ordenação ao sacerdócio, porque sacramentos não são incompatíveis, e os sacramentos que um padre celebra, eles não são incompatíveis com o sacramento do matrimônio, até porque se o padre celebra o casamento do matrimônio, não há por que ele também não receber esse sacramento. Não há, portanto, nenhuma incompatibilidade entre ser padre e ser casado ou receber o sacramento do matrimônio. E apesar de que na cabeça de algumas pessoas isso é uma grande diferença, eu procuro sempre responder amenizando e dizendo que essa é a pequena diferença. Mas há uma grande diferença, uma diferença maior. Se há uma diferença menor, de menor importância, há uma diferença enorme entre católicos ortodoxos e católicos romanos. Essa diferença maior tem a ver com o culto ou a liturgia, que geralmente se chama a missa, como também há uma diferença enorme em relação à doutrina. E sobre isso eu gostaria de fazer mais 2 vídeos, em cada um dos quais eu tratarei dessa diferença maior entre católicos ortodoxos e católicos romanos.